Aleluia, amém. Graça e paz, queridos, boa noite. Amém? Todos bem-vindos em nome de Jesus. Nós vamos orar antes de eu entrar na palavra. Os irmãos, lembram que eu anunciei que hoje nós estaremos começando uma nova série de palavras. Serão 4 ou 5 palavras, possivelmente 5 palavras. Estamos programando para ministrar 5 palavras com esse tema. O nome da série é Verdadeiramente Livres. O tema de hoje, eu decido ser livre. Diga, eu decido ser livre. Amém. Sabe que ser livre é uma decisão. É claro que envolve algumas outras questões, mas sobretudo decisão. Ninguém será livre se não decidir ser livre. Ok? Vamos orar. Feche os seus olhos mais uma vez, em nome de Jesus. Pai, nós cremos, Senhor, que a Tua presença é real neste lugar. Não é porque simplesmente nós sentimos, ó Deus. Não é porque tivemos aqui uma visão aberta, mas é porque nós cremos no que está escrito na Tua palavra. Que onde estiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor estará presente. Por isso eu creio que o Senhor está neste lugar, porque somos mais de 2 e 3. E queremos, Deus, nesta noite, ouvir a Tua voz. Pai, que a Tua voz possa ser perceptível ao nosso coração, às nossas mentes, de maneira poderosa. Nós precisamos de Ti, confessamos isso. Nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos do Espírito do Senhor, da unção do Senhor, que nos ensina a Tua palavra. Oramos pedindo isso, Deus, de todo o nosso coração, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. A série Verdadeiramente Livres, e o tema de hoje, eu decido ser livre. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36, está escrito assim: portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quantos creem nesta palavra? Amém? Eu creio totalmente nesta palavra, que se Jesus nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. Mas é importante eu dizer também aos irmãos, nesta noite, que o inimigo, o mesmo que procura nos prender em alguma área, vai querer nos impedir de ouvir estas palavras. E eu quero te aconselhar a se esforçar o máximo possível. Não deixar nenhuma circunstância, nenhuma situação impedir você de estar aqui. Se de repente acontecer alguma coisa que foge da sua própria decisão de estar aqui, que impeça você de estar aqui, ouça no canal depois essa palavra. Ou estas palavras, essa série de palavras. E há 2 motivos para o inimigo querer impedir você de estar aqui. Sabe por quê? Primeiro, porque nós estaremos aqui denunciando, desmascarando o inimigo das nossas almas. E ele sabe que se você conhecer a verdade, você pode ser completamente liberto. Porque no versículo 8, ou melhor, 32, está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E esta verdade é uma pessoa. Esta verdade não são argumentos. Esta verdade não é uma filosofia. Essa verdade que João fala aqui, ele fala de uma pessoa. Conhecereis a verdade, ou conhecereis a Jesus. Conhecereis o que Jesus fez por vocês, o que Ele é para vocês, o que Ele representa para vocês, o quanto Ele vos ama, e sereis verdadeiramente livres. É essa verdade que João fala
no versículo 32. E o inimigo, por ser denunciado, ele não vai querer deixar você ouvir essas verdades e conhecer mais um pouco da pessoa de Jesus. E a outra razão que ele vai trabalhar para impedir é que ele não quer, de maneira alguma, que você seja verdadeiramente livre. É possível, querido, que alguns que não estão aqui hoje foram impedidos simplesmente por causa disso. Porque as pessoas não sabiam o que poderiam ouvir e receber de Deus aqui. Mas o diabo sabia muito bem o tema que estaríamos ministrando aqui, porque foi anunciado. Não é porque ele é onisciente, é porque foi anunciado. E ao ser anunciado, certamente ele tomou conhecimento. Mas Deus quer que eu e você sejamos completamente e verdadeiramente livres. Agora, queridos, eu preciso fazer uma afirmação, que talvez alguém pode até não concordar, que há muitos cristãos que não são totalmente livres. Para compreender isso, para assimilar isso, é necessário, claro, que você ouça bem essas palavras, que você leia os textos, esteja atento, que você possa ruminar essa palavra e, se possível, fazer anotações. Porque há pecados, há situações que prendem pessoas em diversas áreas. Há pessoas que são presas na área moral, outros não têm problema na área moral, mas são presos na área financeira. Outros não têm problema na área financeira, mas são presos na área emocional. Outros não têm problema na área emocional, mas têm problema em outra área, talvez na profissional. De alguma forma, o maligno vai procurar encontrar uma situação para prender um filho de Deus. Mas, no versículo 31 de João capítulo 8, você não precisa de abrir a Bíblia, que depois nós vamos abrir no outro texto maior. Há uma coisa importantíssima que nós devemos saber, que Jesus estava falando esta palavra para crentes. Jesus não estava falando esta palavra, e conhecereis a verdade vos libertará, e se conhecereis a verdade, sereis verdadeiramente livres, totalmente livres. Ele não estava falando isso para mundanos, ele estava falando para pessoas que já eram crentes. O versículo lá diz que ele estava falando para judeus que haviam crido. E crente não é quem crê? Eles haviam crido. Eles haviam crido na pessoa de Jesus, haviam crido no discurso, na palavra de Jesus. E no versículo 31, Jesus está dizendo, João está relatando, que Jesus estava falando para aqueles judeus. Sabe, queridos, muitas vezes nós cremos, mas nem sempre cremos como devíamos crer. Às vezes cremos conforme a nossa cultura, conforme a nossa formação familiar, cremos conforme nosso entendimento. Nós achamos tantas coisas, nós temos tanta capacidade de pensar, de raciocinar, e isso é bom, isso não está errado. Pelo contrário, nós devemos pensar, devemos raciocinar, mas jamais podemos ignorar o que a palavra de Deus nos ensina. Agora eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos capítulo 5, e nós vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo 15. Marcos, capítulo 5, versículo 1 ao 15. Se você não tem Bíblia e não quiser, você pode acompanhar aqui. Não tem como subir um pouco mais, porque eu acho que eu estou tampando quem está aqui. Não tampo? Então precisa subir um pouco mais. Não tem como subir mais? Ok. Marcos 5, versículo 1 ao 15, nós vamos estar lendo.
Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos, ou Gerazenos, ou Gadarenos. Cada versão traz esse nome, às vezes, um pouquinho diferente, né? Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros. Onde morava esse homem, irmãos? Que coisa, hein? E ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos. Mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Na verdade, não era ele. Era a força que estava nele, que não era ele, não era a força dele. Mas vocês vão entender quantos espíritos estavam naquele homem. Não era apenas um. Era uma força muito grande. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz. Olha, aqui você pode interpretar que tenha sido ele, mas eu acho que não foi ele. Foi os próprios demônios que estavam nele, não é? Porque presta atenção no contexto. E gritou em alta voz. O que ele gritou? Veja bem. Agora, olha só. Não é ele falando. São os demônios falando. Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Olha o diabo conversando com Jesus. E o pior não é isso. Rogo-te por Deus que não me atormentes. Nós podemos interpretar que os demônios aqui fizeram uma oração, sim ou não? Fizeram uma oração. Às vezes nós nos equivocamos com a nossa oração, mas achando que estamos fazendo muita coisa, mas até o diabo sabe orar, não é? E ele conhece os princípios espirituais mais do que nós. Rogo-te por Deus que não me atormentes. É o demônio falando, está rogando, está orando. Pois Jesus lhe tinha dito, saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? O nome do demônio, não o nome do homem. Jesus estava perguntando. Aí ele responde, meu nome é Legião. Então ali estava alguém que comandava, um espírito que comandava os demais, um representante dos demais. Sabe uma legião, quantos eram? Mais de 6.000 soldados romanos compunha uma legião. Por isso essa linguagem, legião. Então era mais de 6.000. Você pode acreditar nisso? Num homem. Claro que ele quebrava as correntes, que ele se cortava com pedra, não é? Que ninguém conseguia segurá-lo. Aqui estamos falando em um extremo, né, irmãos? Mas nós precisamos pegar esse extremo aqui para, de repente, trazer para coisas muito simples. É claro que aqui não tem ninguém nesse nível, de maneira alguma. E eu quero crer que aqui não tenha ninguém endemoniado ou possesso. Não é isso, não estou aqui tratando vocês como pessoas possessas, amém? Tenha paciência e ouça a palavra até o final para você compreender o propósito desta mensagem. E aí ele respondeu ele, porque somos muitos. Implorava a Jesus com insistência, que não os mandasse sair daquela região. Demônios gostam de ficar em lugares que eles constroem fortalezas. E naquele homem eles tinham construído uma fortaleza. E eles não queriam sair dali. Porém, uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima,
os demônios imploraram a Jesus, agora já são todos, né? Manda-nos para os porcos para que entremos neles. E agora, pasmem, Jesus respondeu a oração do demônio. Tem gente que acha porque fez uma oração e Deus respondeu, está com tudo com Deus. Não é por aí, queridos. Não é porque Deus respondeu uma oração que Deus está aprovando toda a sua vida. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Amém ou não? Deu para entender? Esse amém aí foi de misericórdia, né? Olha só, queridos. A manada de cerca de 2.000 porcos que haviam ali naquele homem. É isso mesmo? Não é? A manada era de 2.000 porcos. Presta atenção, eu falei que os porcos estavam no homem, vocês não viram isso? Os porcos não estavam no homem, o nome era demônios. Uma manada de 2.000 porcos. Tinha quantos demônios? Mais de 6.000. Então era no mínimo 3 demônios para cada porco. Imagina que porcaria que não foi isso. Não é? Atirou-se precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. Glória a Deus! E ficaram com medo. Ficaram com medo, ao invés de ficar felizes, de celebrar, ficaram com medo. Ser humano é complicado mesmo, não é? Os que o tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado. Nós vamos desvendar essa palavra endemoniado daqui um pouco. E falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com eles. Pediram a Jesus para ir embora e Jesus foi. Interessante, né? Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncia-lhe quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis. Sabe o que significa Decápolis? 10 cidades, né? 10 cidades gregas, nesse caso eram 10 cidades gregas. Quando Jesus tinha feito por ele, todos ficavam admirados. Queridos, essa é uma história maravilhosa da libertação de um homem que era possuído por Satanás, mas que Jesus o libertou. Amém? Eu quero falar 3 coisas, se o tempo me permitir, sobre esta história deste homem. Primeiro eu quero dizer que demônios são reais. Primeira coisa, demônios são reais. E eles são citados na Bíblia, só no Novo Testamento, 80 vezes. E só nos Evangelhos, 61 vezes. Mas por que os demônios não são tão citados no Velho Testamento? E por que não é comum a expulsão de demônios no Velho Testamento? Sabe por quê? Porque antes de Jesus não havia na terra pessoas capacitadas para expulsar demônios. Eles estavam aí, eles estavam nas pessoas, eles afligiam as pessoas, eles dominavam as pessoas, eles prendiam as pessoas, mas ninguém podia expulsá-los. Mas Jesus veio, e Jesus veio com toda a autoridade celestial para pisar serpentes e escorpiões. E ele diz em Lucas 10:19, que ele nos deu também esta mesma autoridade. Amém?
também para expelir os demônios. É bom nós aprendermos isso, que ali não tinha autoridade para expulsar demônios, mas Jesus veio com toda a autoridade e deu à igreja esta autoridade. Por isso se impressionavam tanto quando Jesus expulsava um demônio, ou curava uma pessoa que estava enferma, simplesmente porque estava presa por um demônio. Quem são eles? Os demônios são 1/3 dos anjos que estavam nos céus, mas que porém caíram, com a rebeldia caíram. 2/3 ficaram com Deus e 1/3 desceu com Lúcifer. E se tornou Satanás, e os anjos que eram de Deus se tornaram demônios, nas suas categorias de autoridade e de poder espiritual, com outros nomes, não é? Os nomes dos anjos de Deus são anjos, arcanjos, querubins, serafins, mas os malignos têm nomes de principados, potestades, governos, etc., porque tem outros propósitos de ação. Os de Deus têm um propósito, o maligno tem outro propósito. Então eles são reais, são muito reais. Você crê ou não, eles são reais. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Para Deus, Satanás e seus demônios são totalmente insignificantes. Porque um dia Deus vai lançá-lo na prisão para sempre e ele não poderá agir mais. E presta atenção numa coisa: se 1/3 caiu, 2/3 ficaram. Significa que para cada demônio tem 2 anjos a seu favor, amém? Isso é bom, não é? Para cada demônio tem 2 anjos. Então não tem que ter medo de demônio não, tá bom? Nós precisamos conhecer, não podemos ignorar. Não somos caçadores de demônios. Nessa série a gente vai falar muito dessa figura. Mas não é nosso costume estar falando muito de demônios. Mas como estamos estudando sobre ser livres, nós precisamos falar dessas coisas que nós não gostamos, não é? Agora você creia ou não, você goste ou não, é real, eles são reais, eles existem. Agora veja o que a palavra de Deus diz sobre isso. Vamos ler alguns versículos, não há necessidade de você abrir a Bíblia, talvez é melhor você acompanhar aqui no telão, se for possível projetar, porque eu não vou esperar você abrir, tá bom? Em Mateus 8,16, ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados. Foi um endemoniado? Muitos. E ele quem? Diga Jesus. Expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. Amém? Eles estavam enfermos, mas a enfermidade deles existia não por causa de uma questão fisiológica ou biológica, mas por uma questão espiritual. E eles foram todos curados. Agora, por que a Bíblia diria que ele expulsou espíritos malignos ou demônios se eles não estivessem lá? É claro que eles estavam lá. Mateus 17:18. Ou melhor, Mateus 9, 32 e 33. Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse: nunca se viu nada parecido em Israel. Para esclarecer, nem todo mudo é uma questão de demônio. Pode ser e pode não ser. Entendeu, queridos? Se você orar e o mudo falar, é porque era demônio. Se não, não era demônio. Não é? Epilepsia. Tem casos que são demônios, tem casos que não são demônios. Então é sério isso, tá bom? Essas palavras ajudam-nos a esclarecer muito essas questões. Nós precisamos de ser mais espertos, não é verdade? Mateus 17:18. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino
e desde aquele momento ele ficou curado. Marcos 3,14. Escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele, e enviasse a pregar, e tivessem autoridade para expulsar demônios. Amém? Marcos 6, 12 e 13. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Agora que já são os apóstolos. Expulsavam muitos demônios. Jesus mandou ir, eles foram. Ungiram muitos doentes com óleo e os curavam. Amém? Glória a Deus. Marcos 16, 17. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Glória a Deus. Deixe-me dizer uma outra coisa muito importante. Há duas categorias de pessoas em relação a esse tema. Tem um grupo de céticos e um grupo de supersticiosos. Os supersticiosos são aqueles que vê demônio em tudo, não é? Tudo que acontece é demônio, quer saber que tipo de demônio, começa a expulsar e repreender demônio. Esses são os supersticiosos. E na igreja também tem os supersticiosos. Talvez até mais do que em outros lugares, não é verdade? Mas, e os céticos? São aqueles que não creem na existência e no poder dos demônios. Qual que é pior, irmãos? Ambos. Ambos são péssimos. Não devemos ser nem céticos e nem devemos ser supersticiosos. Nós devemos vir para o meio, estabelecer o princípio da palavra de Deus, buscar discernimento do Espírito Santo, adquirir maturidade e equilíbrio. É isso que nós precisamos. Tanto o cético como o supersticioso são completamente desajustados. Há pessoas que têm visão aberta e essas pessoas veem demônios onde tem demônios. Essas pessoas sofrem muito. Eu não quero ter esse dom, não é? Visão aberta para ver demônio? Não, porque demônio está em todo lugar mesmo. Agora, há os supersticiosos que, quando alguma coisa não está favorável, já começa a dizer que ali tem demônio. E é possível que tenha mesmo. Será que tem demônio aqui dentro hoje? Eu não vi nenhum. Mas há uma grande possibilidade de haver. Há possibilidade. Mas maior é o que está conosco do que ele. Maior é o que é a nosso favor do que é contra nós. Amém? Tem alguém que abre a Bíblia no Salmo 91 e acha que os demônios não vão entrar na casa dele porque a Bíblia está aberta no Salmo 91. Que bobagem. Agora, se você tiver alguma percepção, se você tem Jesus na sua vida, você pode orar e repreender em nome de Jesus, que ele tem que obedecer. Ele vai sair dali e vai limpar o ambiente. Mas ele é teimoso. Ele pode voltar. Ou outros poderão vir. Então não devemos ter medo, não é? Não devemos ser supersticiosos, mas também não devemos ser céticos. Então há pessoas que veem demônio em todas as coisas. Eles são supersticiosos. E os céticos não crêem na existência deles ou na influência deles. Tem pessoas que não gostam de ouvir sobre esse assunto. Eu confesso para os irmãos que não é meu assunto preferido também. Eu prefiro falar do amor de Deus, eu prefiro falar do Espírito Santo, né? Eu preciso falar dessas coisas, prefiro falar do céu, preciso falar dessas coisas. Mas nós precisamos saber, também conhecer, também sobre esse assunto. Agora, o nosso alvo aqui não é, de maneira alguma, enfatizar
a pessoa existente de demônios, mas sim trabalhar a questão de sermos completamente livres e libertos. Amém? Glória a Deus por isso, não é? Agora, há uma questão na vida das pessoas que de repente se perguntam: o que as pessoas mais precisam? Em determinada situação, em determinado comportamento de uma pessoa, aquela pessoa precisa de libertação, outros não, ela precisa de discipulado. Agora nós precisamos de entender uma coisa: o que será que as pessoas de fato precisam? De libertação ou de discipulado? É importante nós entendermos uma coisa: que você não discipula demônio, não é verdade? E você também não expulsa a carne e o pecado. Carne e pecado não são expulsos. Não adianta orar, sai dessa pessoa o desejo de praticar determinada coisa. Não, isso aí é um outro processo, não é? Mas também você não discipula demônio. Então as pessoas precisam das duas coisas: precisam ser libertas e precisam ser discipuladas. Elas precisam das duas coisas. Não se repreende carne, não expulsa carne. Não é verdade? Mas eu tenho a melhor notícia para você. E a melhor notícia é essa: que Jesus pode e quer nos libertar sempre, constantemente e completamente. Então os demônios são reais. Ponto 2, para quem está anotando: os demônios realmente podem entrar em pessoas e controlá-las. Eles podem entrar em pessoas e podem controlar pessoas. João 10, 1, está escrito: eu lhe asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Isso é Jesus que está falando. E ele disse: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Jesus dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Jesus está dizendo o seguinte: há duas formas de algo espiritual, ou de alguém espiritual entrar em você. Uma forma é pela porta, outra forma é como ladrão. O ladrão não entraria pela porta, porque para ele entrar pela porta você teria que abri-la. E você não vai abrir a porta para o demônio entrar, vai? Você não vai abrir a porta de maneira consciente para o ladrão entrar. Mas ele vai forçar a barra em alguma situação e conseguir um espaço para poder entrar. A figura do ladrão Jesus usa para dizer que o ladrão, ele surpreende, que ele não bate na porta como Jesus. Mas Jesus diz em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei. E cearei contigo, estarei contigo, farei morada contigo. Jesus usa essas figuras para nos fazer entender que quando nós abrimos a porta, conscientemente nós abrimos para Jesus. Porque Jesus bateu. Agora o maligno, ele tenta arrombar. E se ele arromba, você procura segurar. Mas diz a palavra de Deus aqui, pela boca do próprio Jesus, que ele não entra pela porta. Ele procura entrar por outro lugar. Por outro lugar. Esses lugares nós chamamos comumente de brechas, não é verdade? Nós chamamos de brechas. Às vezes até falamos porta. Que abriu a porta, mas na verdade não é a porta, são brechas. São espaços de descuido que nós temos. Algum momento de descuido que nós temos e permitimos que ele entre. E assim ele entra e ali ele quer gerar uma fortaleza na nossa vida. Aí surge a grande pergunta e a grande questão: se os demônios têm o poder de entrar em pessoas, pode um crente ficar possesso?
Aí vai depender do entendimento de possessão que nós podemos ter. Do ponto de vista que uma pessoa salva, se você pegar a palavra posse, literalmente, não pode. Não pode ficar possessa literalmente. Aí eu vou explicar por quê. Aí você precisa entender que há vocábulos gregos, verbos gregos que nos dão entendimento para separar ambas as coisas. Não vou ficar falando de vocábulo grego aqui que não vai adiantar nada, não é? Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, posso dar uma ilustração. O que a palavra de Deus está nos ensinando aqui, é que essa posse aqui, é na verdade um controle. Um controle. Então preste atenção para você entender. Suponhamos que isso é uma suposição, não vai acontecer com ninguém em nome de Jesus, amém? Que alguém aqui chegue em casa, e quando chegar em casa, as portas da sua casa foram arrombadas, portão, a porta, e lá dentro tem 4 assaltantes, e ficou alguém na sua casa, e essa pessoa foi surpreendida, e agora os ladrões estão lá dentro, com a arma na cabeça dessa pessoa, esperando você chegar para fazer a limpa completa. Eu quero te perguntar uma coisa, essas pessoas tomaram posse da sua casa? De certa forma tomou, mas elas agora passaram a ser dona da sua casa? Não, elas tomaram o controle, entendeu? Então um crente, um homem ou mulher, que realmente nasceu de novo, está salvo, não pode ser propriedade do maligno, mas pode estar debaixo de um controle de um espírito maligno. Ficou claro, queridos? Eu acho que deu para entender, não é? Agora, quando nós usamos a palavra possessão, nós usamos para toda pessoa que manifesta o demônio na vida dela. Mas é porque é a fraqueza do português diante do grego. Então nós temos dificuldade de compreender determinadas coisas. É o nível de entendimento que nós temos. E, queridos, há áreas na vida das pessoas que de repente são dominadas, não é? Há áreas que de repente que são controladas. Então a questão é essa, é ter o controle. O que o maligno quer é ter o controle de todas as pessoas. E mantendo o controle, ele conquista muitas coisas que ele quer conquistar. Agora, não fique triste nem deprimido, tá bom? Os demônios realmente existem. O ponto 1 e o ponto 2 não foi muito bom de se ouvir, embora certamente você tenha aprendido alguma coisa. Eles realmente entram em pessoas. Eles realmente controlam pessoas. Mas o ponto 3 nos ensina o quê? Jesus realmente expulsa demônios. Amém? E em Lucas capítulo 10, do versículo 17 ao 21, Jesus, nós não vamos ler em função do nosso tempo, mas Jesus dá uma ordem aos 70 para ir de casa em casa, pregando o Evangelho. E eles vão pregar o Evangelho. Jesus diz para eles expulsar demônios, para eles orarem pelos enfermos, curar os enfermos. Eles vão e voltam. E quando eles voltam com uma alegria muito grande. É impressionante que a alegria deles era a alegria igual a muitos crentes hoje. Qual era a maior alegria deles? Que eles expulsaram demônios. Eles não contaram a Jesus quantas pessoas receberam a palavra. Eles não contaram a Jesus quantas pessoas foram curadas. Eles não contaram a Jesus quantas famílias eles puderam restaurar pela palavra e pela oração. Mas eles ficaram alegres porque puderam expulsar demônios. Tem muito crente que é assim. A liga dele está em expulsar demônio. Se ele ficar 1 mês sem expulsar demônio, ele entra em depressão. Mas preste atenção. Jesus diz algo para eles. Mais importante não é isso, queridos.
Porque eles disseram: Senhor, nós estamos felizes porque até os demônios se submeteram a nós. Jesus disse: olha, a alegria de vocês maior deve ser porque vocês são salvos, porque o nome de vocês estão rolado no livro dos céus, porque vocês vão morar nos céus. Essa deve ser a maior alegria de vocês. Expulsar demônio é uma circunstância na vida do cristão. Se aparecer, expulsa, mas se não aparecer, não fica caçando o demônio por aí. Jesus está atrás de caçadores de almas para o céu e não de demônios para o inferno, porque o inferno já tem muito. Já tem 1/3 dos anjos lá, e já está determinado o número certo para lá. Amém, meus queridos? Então veja bem, Jesus está dizendo que o Pai deu a eles esta autoridade. E essa autoridade foi dada para libertar, para abençoar, para pregar o Evangelho, para salvar almas. E muitas vezes esse assunto assusta pessoas. E como assusta pessoas? Porque falta conhecimento da palavra. Olha só o que diz 1 de João 3,8. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então há muitos crentes que ainda estão debaixo de influência do maligno. Alguma área está sendo dominada, controlada pelo maligno. Talvez algum tipo de pecado. E como eu disse no início, pode ser na área moral, pode ser na área financeira, pode ser na área ministerial, na vida familiar, em algum lugar. Pode haver um controle do maligno. Mas preste atenção nisso. Jesus se manifestou para destruir as obras de Satanás. Então, um demônio não toma posse da pessoa no sentido de ser dono dela, mas pode manter o controle da pessoa. Controla emoções, controla pensamentos, controla sentimentos, controla a vida familiar, controla um monte de coisa. Por isso é necessário conhecermos a palavra de Deus. Escute, meus queridos, os demônios são reais, sim, e eles tentam controlar pessoas sempre. Agora nós podemos fazer uma escolha: expulsá-los ou deixá-los continuar. Expulsá-los ou deixá-los continuar. Eu sou favorável a expulsá-los, amém? E você? Não é? A expulsá-los. Talvez alguma área na sua vida que você ainda não venceu. Pode ser que o diabo criou uma fortaleza nesta área. Você é um homem ou uma mulher de Deus. Você vai para o céu, está salvo. Você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Você creu no Senhor Jesus, está salvo. Mas pode haver uma área que esteja debaixo desse controle maligno. E você pode também se libertar disso. Não há necessidade de ficar debaixo desta fortaleza. Agora, para isso, precisa de reconhecer que Deus tem poder para te libertar. Amém? Reconhecer que está debaixo desta influência. Agora, uma ótima notícia: o diabo não tem poder para impedir uma pessoa de ser liberta. Entendeu isso? O diabo não tem poder para impedir uma pessoa de ser liberta. Ele controla algo na vida, uma área da vida das pessoas, porque as pessoas permitem. Mas quando as pessoas deixarem de permitir, o poder dele acaba e ele não poderá mais controlar essa área. Eu quero te lembrar desse homem de Marcos capítulo 5 que nós lemos, onde nós começamos a falar sobre esse assunto. Ele estava nu no cemitério, morava no túmulo, cortava-se todo, quebrava correntes, certamente entrava na cidade e matava as pessoas de medo. Que coisa, que situação
deplorável de um ser humano. Mas nem esse homem, Satanás impediu de ser liberto. Se ele pudesse impedir alguém, ele impediria este homem. Porque ninguém foi tão endemoniado como este homem. Ninguém teve tanto controle de Satanás sobre a sua vida como este homem. Mas Satanás quer impedir você de ser liberto, mas ele não pode fazer isso, se você quiser ser liberto. Agora, meus queridos, algumas coisas impedem as pessoas de serem libertas. Uma é a incredulidade. Há dois lados da incredulidade. Uma é não acreditar que o diabo pode ter controle sobre a vida de um crente, e outra é não acreditar que você pode ser liberto. Ambos estão errados. Para isso se manifestou o Filho de Deus, destruir as obras de Satanás, na sua vida, na sua família, em todas as áreas da sua vida. E você pode começar hoje um processo de libertação, ou você pode hoje já ser liberto completamente. E cada palavra vai ter uma tônica específica para te ajudar. Então preste muita atenção. O pecado é uma prisão sem portas e sem janelas. E isso é necessário nós entendermos para poder expulsar esses malignos da nossa vida. E ninguém pode tomar essa decisão por você, sabia?